Graça e paz, queridos irmãos. É com alegria que mais uma vez iniciamos uma EBD, desde já agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder então transmitir a cada irmão, cada ouvinte, nesta manhã de domingo, hoje sendo 18/7/2020, às 19/7/2020. Direto de Moreno, Pernambuco. Então, estamos aí ao vivo e graças a Deus por esse momento na presença de Deus. Todos são bem-vindos. Queremos desde já mandar um abraço muito especial à irmã Meire Ruth, que está aniversariando. Parabéns à irmã Meire Ruth, que de fato é uma de tantas irmãs queridas, uma bênção na nossa igreja. Então, um feliz aniversário à irmã Meire Ruth, que agora está morando em Vitória, mas continua ainda membro da nossa igreja aqui em Moreno. E queremos então iniciar o trabalho orando ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por esta manhã, domingo, onde podemos aqui, ó Deus, glorificar o Teu nome, exaltar a Tua majestade. E nessa manhã de domingo, ó Deus, então, podemos glorificar e aprender da Tua palavra. Assim, ó Deus, possamos juntos aqui com os nossos irmãos, ouvintes de vários lugares, possamos então, no nome precioso de Jesus, possamos aqui aprender mais ainda sobre a Tua palavra. E o Teu Espírito possa nos ajudar a interpretar como convém, corretamente, de maneira que nada possa interferir, nem os interesses pessoais, interesses humanos, interesses religiosos, mas que a Tua palavra, de fato, fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua palavra, porque ela é a única verdade. Assim, ó Deus, nesta manhã, Te glorificamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. E quero agora te convidar para que a gente possa fazer a leitura do texto de Colossenses. Nós ficamos, no domingo passado, nós estudamos Colossenses capítulo 2 e nós vamos hoje estudar Colossenses capítulo 3, essa epístola do apóstolo Paulo que nos chama muito a atenção. Colossenses capítulo 3, nós temos aí do verso 5 ao verso 14. Podemos então participar aí com os irmãos. Colossenses 3, do 5 ao 14. Vamos lá. Diz assim a palavra: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo da ira, da cólera, da malícia, da maledicências, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, ou do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro,
cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
Então vamos lá, irmãos, vamos nessa mesma inspiração desse hino maravilhoso, grandioso és tu. Vamos então aqui exercitar a Bíblia agora pela manhã. Eu creio que muitos irmãos têm lido sua Bíblia durante a semana, e isso é bastante importante, a leitura da Palavra de Deus. Algumas pessoas me questionam sobre no grupo, às vezes o grupo fica um pouco parado, mas é que a gente não tem colocado tanta mensagem, tanta coisa encharcando o grupo, a não ser o grupo oficial da igreja, a não ser para informações extremamente de informação, de utilidade da igreja. Então, as mensagens a gente está transmitindo através das lives, através de uma mensagem pessoal que a gente envia e assim por diante. E diante disso a gente não coloca tanta coisa no grupo, porque realmente vai ficar um pouco meio difícil se a gente colocar muita coisa lá no grupo para os irmãos. Então, para que também não haja aí uma sobrecarga no grupo, dentre tantos outros grupos que os irmãos têm. Eu quero aqui, irmãos, é verdade, irmã Naura, eu não sei porque o vídeo, a live de hoje está tremendo. O coração saiu da mão. Não, o meu também está tremendo. Está tremendo, sim, é verdade, irmã Naura. Está tremendo. A gente vai dar uma olhadinha aqui, está tudo tremendo aqui. Hoje, eu não sei porque está tremendo, né? Alguém está precisando aí, a nossa internet está precisando aí. Está tremendo, deve ser a internet, irmã Naura, que está tremendo. Inclusive pelo Instagram, eu não consegui acessar daqui. Não sei se os irmãos estão conseguindo acessar daí pelo Instagram. E o Instagram também estava muito lento agora pela manhã. Mas vamos lá, os irmãos que não conseguirem assistir ao vivo por algum motivo, eu não sei se vai ficar na gravação agora de manhã, deve ficar, não é? Tremendo. Se caso fique na gravação, a gente vê como é que a gente faz mais adiante. Mas vamos lá, vamos trabalhar agora pela manhã. Colossenses 3, melhorou? Tá tremendo ainda? Tá tremendo mesmo. E tomar aí um calmante aí, para que a live melhore um pouco. Mas isso é a nossa internet aí. É a internet que está tremendo. Não é? Enfim. Mas vamos lá. Algum outro irmão que tiver aí vendo trêmolo, pode até dizer também que está vendo, para que a gente possa ter aí uma... O Instagram está normal. O Instagram está normal. O irmão Adriano está informando aqui que o Instagram está normal. E melhorou, né? Melhorou. Não sei se a Edilene Tavares aí tá vendo tremendo, Edilene. A irmã Edilene Tavares, lá de Beberibe, está com a gente também. Não sei se ela está vendo tremendo, mas vamos lá. Eu acho que parou, pelo menos no meu aqui, irmã Naura, parou. E me parece que nenhum outro irmão está anunciando aqui que está vendo tremendo. Eu acho que foi no início da live e creio que deve ser a internet mesmo, né? A internet hoje não está ajudando, né? Não está ajudando. Então, vamos lá. Então eu quero compartilhar contigo o texto, para os que entraram agora, o texto de Colossenses, capítulo 3, dos versos
5 ao verso 14. Eu quero que você possa aí estar com a sua Bíblia. E irmão André Arruda está dizendo que está tremendo dele. Vai para o Instagram, André, que eu acho que o Instagram não está tremendo. Quem está no Face está vendo um pouquinho aí, está cortando. A irmã Nazilde está dizendo que está cortando. Nossa internet hoje está nota 5, né? Não bota o 0 porque ela está transmitindo alguma coisa. Problema de conexão. Adriano Lúcio, é isso mesmo. É isso aí. Mas vamos lá, vamos tentar nessa manhã transmitir. A irmã Ivonete está dizendo que está cortando. Ô irmão, se puderem migrar para o Instagram, os irmãos puderem migrar para lá, podem migrar para o Instagram para ver se o Instagram está melhor. O Instagram está bom, né? Então, aqueles que sabem migrar para o Instagram, podem ir para o Instagram, né? Talvez seja uma solução aí no momento. Então vamos lá, vamos trabalhar. Então nós temos aí o texto de Colossenses capítulo 3, mais uma vez repetindo, porque nós estamos percebendo alguns irmãos entrando ainda na live, e capítulo 3, dos versos 5 ao verso 14. O apóstolo Paulo, na verdade, está aí lançando esse texto para a igreja, para que a igreja colossenses pudesse então perceber aonde estava errando. E é um dos pontos primordiais da nossa vida, é reconhecer aonde estamos errando. Então, pode perceber aí que o texto ele é forte, porque ele já começa tocando naquilo que realmente nós temos bastante dificuldade. E a dificuldade que nós temos é justamente a reconhecer os nossos erros. A irmã Nazilde está dizendo que vai migrar para o Instagram. Os que podem ir para o Instagram podem fazer isso aí, podem ir para lá para poder então talvez diminuir aí essa dificuldade da conexão de hoje pela manhã. Mas vamos lá. E aí, esse é um dos pontos pelos quais a gente tem bastante dificuldade, que é reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas. Sempre tem aquele problema lá da transferência. A gente transfere sempre para alguém aquilo que a gente não quer assumir, aquilo que a gente não quer revelar, ou seja, aquilo que fizemos de errado, né? Então, o apóstolo Paulo faz aí uma lista de considerações bastante duras para a igreja ali em Colossos, bastante dura, dizendo aos irmãos que os irmãos devem morrer na sua natureza terrena. E essa natureza terrena vem aí delineada através de vários problemas decorrentes a uma sociedade doente, a uma sociedade rebelde, a uma sociedade... irmã Ivonete está dizendo que melhorou. Então, para os irmãos aí, melhorou, graças a Deus. Eu estou aqui justamente dando uma introdução para tentar ganhar tempo aí com os irmãos. Então, os irmãos... Vamos lá. Então, o que acontece? A nossa dificuldade é justamente essa, de reconhecer os nossos erros, reconhecer aonde falhamos. E aí, como falamos agora, repetindo só para poder aí ficar melhor na gravação, que realmente temos o problema da transferência, sempre transferimos para alguém aquilo que nós não queremos assumir. E aí nós temos o primeiro casal que faz esse processo de transferência, de responsabilidade ou de
de irresponsabilidade por não assumir os seus erros. Ao mesmo tempo que a humanidade caminha nesse mesmo ideal de transferir, culpar, muitas vezes ironizar e aí por diante. E a gente tem aí essa dificuldade que a Bíblia fala. O primeiro casal, os irmãos sabem, que é Adão e Eva, quando no jardim eles têm aí a transferência, né? Quem foi que te disse que estavas nu? Quando o Senhor falou. E aí Adão disse, foi a mulher que me deste. A mulher que me fez então comer do fruto, né? E aí a mulher vai lá e passa adiante a vez também. Foi a serpente que me enganou. E a serpente, não tendo para quem passar, então ela de fato assume a responsabilidade, sendo ela a representação aí do inimigo pessoal, tanto dos homens como também de Deus. E aí a gente tem essa linguagem bíblica do Gênesis, mostrando então já ali o processo de transferência, a gente fazendo transferência de culpas, né? Nunca querendo assumir os erros. E o apóstolo Paulo pede para que a nossa natureza terrena possa morrer. E pense num negócio difícil, de fato a gente exercitar a mortalidade dessa natureza. Porque se ela não morrer, o velho homem continua vivo e muito atuante. Isso é que é importante aqui a gente ressaltar. Se ela não morrer, ela continuará muito viva. Sabe? Essa presença muito viva do velho homem, da velha mulher. Presença viva no dia a dia, diariamente na sua vida. Então, a gente tem aí o convite do apóstolo Paulo, que não deixa de ser uma parte doutrinária para que a igreja possa exercitar e, ao mesmo tempo, ela perceber o quanto ela precisa morrer para o mundo e viver para Deus. E aí é uma chamada da mortalidade terrena, ou dos interesses terrenos, e ao mesmo tempo das paixões e sentimentos terrenos, ao mesmo tempo que nos chama para o envolvimento espiritual para com o Espírito Santo, aquele que está auxiliando, consolando, amparando a sua igreja. E aí, no próprio texto, a gente entende, vê e percebe naturalmente aí a dificuldade que é com os itens relacionados pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele faz no tocante à fornicação, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno, avareza, que é considerada aqui idolatria. Então, podemos perceber aí que toda essa gama de dificuldade que ele põe aí, que os homens têm em desobedecer e ao mesmo tempo em permanecer nessas fraquezas, é o que nós verificamos na natureza humana, na sociedade, ou todas as sociedades pelas quais nós temos visto isto aí. Prostituição, a prostituição, ela pode vir acompanhada daqueles que são prostitutos pela natureza da carne, como podem ser prostitutos pela natureza da consciência. E aí a gente tem esse outro problema, não é? Porque prostituição nada mais é do que a mistura e traição. Então a gente tem traição e mistura em qualquer ambiente.
não é da sociedade. Por isso que tem alguns termos que as pessoas usam na política, dizendo fulano é um prostituto político. Por quê? Porque ele estava num amor muito grande com fulano, depois traiu fulano, ou saiu de fulano, foi para o outro, ou se não saiu de um partido, foi para o outro, e aí foi para o outro, que foi para o outro. Então, ele não tem um partido de fidelidade, ou ele não tem uma pessoa fidedigna, mas ele então continua aí pulando para todo que é lado partidário. Então, por isso que tem essa expressão aí, não sei se você já ouviu, que fulano ou fulana é uma prostituta política, porque ela não tem, aquela pessoa não tem fidelidade. E aí se mistura com os vários pensamentos dos vários partidos políticos. Assim também é no ambiente religioso. A gente não poderia também aqui ser injusto. O ambiente religioso também promove prostituição religiosa, pessoas que não têm uma fidelidade, uma firmeza, e são prostitutos, não é? Ao mesmo tempo que existe a prostituição carnal, aquela que nós estamos mais comumente acostumados a ver, que é a prostituição através da conjunção carnal, através de relacionamentos conjugais. E prostituição é diferente de fornicação. Fornicação é quando há a relação sexual fora do casamento, ou melhor dizendo, fora de um casamento homologado, efetivado, né? Aí há uma conjunção, ou seja, ele está tratando aí muito particularmente a fornicação para pessoas solteiras e prostituição para as pessoas casadas. Então, percebemos essa diferença que ele faz tanto para os solteiros fora do casamento, como os casamentos, aqueles que são casados, que estão tendo relação fora. Então, aí temos essa prostituição. Ao mesmo tempo que ele fala da impureza. A impureza, ele está tratando aqui de toda sorte de má consciência e também não deixa de ver a impureza carnal, ou seja, se há uma mistura dentro de você, seja qual for a mistura de sentimentos, de ideais, de fé, seja o que for, ele diz que isto tudo não passa de um lamaçal de impurezas, de sujeiras, que não pertence à santidade de Deus, que não pertence às verdades únicas de santidade e separação que Deus faz como exigência para aqueles que o servem. Então, nós temos aí essa questão que na verdade nos chama para a realidade da própria vida. Assim ele fala das paixões lascívas, das paixões descontroladas, das paixões pecaminosas, perversas, e aí podemos colocar dentro dessas paixões, podemos colocar aí as várias formas de relação que os homens e mulheres podem ter na sua própria vida. Temos aí, e aí a gente vê, isso aí é uma coisa ampla, que pode ser através dos feitiços, através de feitiços que são criados, né? E aí por diante. Desejo maligno, aquele desejo perverso, desejo que vem para prejudicar, desejo que é do mal, e aí pela sua própria natureza de malignidade, já está dizendo, é um desejo mal, ou seja, tem gente que tem
esse desejo mal de prejudicar, de fazer o outro infeliz ou maltratar o outro, prejudicar a vida do outro. Alguns até dizem que esse desejo maligno ele pode brotar do próprio diabo, mas o próprio apóstolo Paulo está dizendo que pode ser da natureza terrena, ou seja, o homem ser maldoso. E aí, influenciado pelo inimigo de nossas almas, a coisa se torna mais vultuosa, mais acrescentada. Então, diante disso, a gente vê outro ponto também bastante interessante aqui, que é a avareza. A avareza é um dos pontos que a Bíblia trata com muita cautela e instrui, cuida da igreja, para que a igreja não se torne avarenta. Ao mesmo tempo, isso aí bem particular com cada irmão, para que ela não se torne avarenta. E aí perceba que ela está dizendo o seguinte, que ela é avarenta, se ela for avarenta, ela é idólatra. E quando nós falamos que a idolatria e a avareza estão no mesmo patamar, é interessante perceber que aqui o apóstolo Paulo está colocando a avareza no mesmo altar da idolatria. E aí, meu irmão, é importante que você perceba isso, porque tem muita gente aí falando da idolatria, falando dos que são idólatras por adorarem figuras, por adorarem qualquer coisa nesta vida através de figuras de madeira, figuras de pedras, de gesso e assim por diante, e ao mesmo tempo não percebe que a Bíblia está colocando no mesmo patamar o dinheiro. Então, toda igreja deve estar isenta, deve estar livre da idolatria através de figuras, de imagens, tanto nos céus, ou abaixo dos céus, ou na profundeza do mar, seja qual for a imagem retratada ali, como forma de adoração, como também a igreja deve ter o maior cuidado para não se tornar avarenta, gananciosa pelos recursos, pelo dinheiro. E isto é idolatria, disse o apóstolo Paulo. Então, um templo pode não ter imagens de escultura, mas ter idolatria dentro dela. Idolatria através da avareza pelos recursos, pode ser também pela idolatria afeiçoada a outras pessoas, ao ser humano, a figuras que podem ser personificadas aí dentro da igreja, através de líderes religiosos, de missionários, de figuras que querem, portanto, assumir o lugar e a glória de Deus. Isso é bastante importante para que a gente tenha aí uma igreja muito centrada, uma igreja muito edificada, enraizada na palavra de Deus, para que não haja aí, às vezes, aquele dedo de acusação que fulano, beltrano está fazendo errado, e sendo que você está fazendo do mesmo jeito e não está percebendo, como o cego que não quer ver. Então, é preciso que você observe que essa doutrina que nos instrui, que nos edifica em cima da rocha que é Cristo, ela começa trabalhando as várias faces e dificuldades da igreja enquanto está na terra. Então, a dificuldade da igreja, se ela tem problemas com os desejos carnais, se ela tem problema com os recursos materiais, se ela tem problema com a dificuldade de fidelidade, seja qual for o ambiente, seja na fé, seja na vida conjugal,
seja na sua própria consciência, se ela tem dificuldade quanto à sua natureza de ser bom ou ser mal, ou seja, dar mais lugar ao mal. E aí a gente percebe então essa questão aí que o apóstolo Paulo alerta a igreja. Então a igreja precisa estar de olhos bem atentos, porque senão a gente precisa até evidenciar em muitas ocasiões que, por exemplo, há muitas mensagens bíblicas contraditórias por parte daqueles que estão pregando. Não é a Bíblia que é contraditória, mas sim as pessoas que são contraditórias, às vezes acusando um ou outro e às vezes sendo do mesmo jeito. Por exemplo, às vezes pode acusar uma outra pessoa de idolatria por ter um altar em sua casa com alguma imagem ou figura. Mas aí, às vezes, ele é tanto idólatra quanto aquele que está com a imagem, porque ele tem a avareza, ele tem a ganância pelo dinheiro. E quantas igrejas, e quantos membros de igrejas, e quantos pastores, diáconos, presbíteros, aí agora escancaram para todo mundo. Quantos e quantos têm ganância e ganância e ganância e avareza pelo dinheiro, não é? Então a gente percebe aí que precisamos ter essa autoavaliação, reconhecer as falhas, reconhecer aonde estamos errando, para não nos tornarmos errantes tal qual aqueles que às vezes a Bíblia está acusando ou denunciando, dizendo que não é assim a postura, a conduta dos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então, a gente precisa fazer esta autoavaliação, e esta autoavaliação, ela vai e denuncia aquilo que está errado dentro de nós. E à medida que a gente assume o nosso erro, nos consertamos, diz a Bíblia, quando confessamos e não fazemos mais. Agora observa bem o quanto o apóstolo Paulo ele é minucioso nas questões doutrinárias, nas questões muito pessoais de vivência, tanto da igreja como em particular das famílias. Ele diz que por estas coisas é que vem a ira de Deus aos filhos da desobediência. Por quê? Porque eles não querem atentar para a obediência. Ao mesmo tempo que ele diz que estas coisas eram coisas do passado, não pertencem mais às coisas do presente. Por que o apóstolo Paulo passa isso na face de todos os colossenses? É que o apóstolo Paulo parte do princípio da lógica. Se nós morremos e estamos vivos em Cristo, então morreu junto conosco a natureza terrena, que é o simbolismo do batismo. Aqueles que se batizam, então descem as águas e deixam nela toda sorte de impureza, seja qual for, e passa a ser limpo de consciência, limpo de coração, para agora exercer uma nova vida. E o apóstolo Paulo parte também do princípio, mostrando que se estamos mortos em Cristo, agora quem prevalece não é mais a natureza minha do eu, do meu eu, mas é a natureza agora do Cristo, do Filho do Deus vivo, que habita em nós. E se ele habita em nós, então nasce aí e passa a ser evidenciada a natureza do Espírito Santo. E isto ele é evidenciado e visto no dia a dia, na prática, não é? Agora, não é... Às vezes as pessoas confundem que
você, por exemplo, que luta pela vida, luta para ter seus bens, luta para ter suas coisas, isto não é avareza. Lutar para ter suas coisas, trabalhar para ter suas coisas, isso é o que a Bíblia chama de trabalhador. O trabalhador precisa trabalhar e do fruto do seu trabalho, então, ele ter aquilo que ele trabalhou, suou. Da mesma sorte que a Bíblia nos ensina, dizendo, como não há requisitos de avareza, ele, do fruto do seu trabalho, ele dizima. Esse dízimo é o fruto do trabalho dele, que Deus o dá e ele restitui, devolve a Deus. Então, ele se desapega aí da sua totalidade, que é os 100%. Ou seja, ele passa a viver com os 90% e devolve os 10%. E aí a gente tem esse ensinamento bíblico. Ao mesmo tempo que ele nos ensina e nos mostra a questão daquilo que temos e somos. Ele nos mostra que o que temos foi dado por Deus e é para o meu benefício e o benefício daquele que está ao meu lado, que é o meu próximo, seja parente, seja não parente, seja família, seja não família, seja quem for. E aí ele diz que é a comunidade, ou seja, que você tem aquilo que você possui, mas também que você pode ajudar aquele que tem carência. Então, é uma forma de mostrar, o apóstolo Paulo mostrar que nós temos aquilo ou possuímos aquilo porque Deus nos deu, ao mesmo tempo que serve de bênção para muitos outros. Então, não é só para mim, é exclusividade minha. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está ensinando dizendo que estamos aí na dependência do Altíssimo e ele nos usa sendo instrumentos, canais de bênção para aqueles que também estão precisando. Agora, não está também aí dentro desse critério os aproveitadores, os enganadores, os ludibriadores, os mentirosos, aqueles que disfarçam, mentem para enganar as pessoas, para usurpar aquilo que elas têm. Não é isso também. A Bíblia fala que nós somos uma comunidade e esta comunidade deve servir uns aos outros, de maneira que todos possam viver de forma consciente e de mente pura e limpa, para que não haja aí nenhuma sequela por parte de alguma atitude errada, desonesta de alguém. Então, a gente tem aí um grande ensinamento para com as nossas comunidades, inclusive para a igreja. Então, nós temos aí a visão que é muito ampla para que a gente, por exemplo, não acuse uma pessoa de prostituição. Aquela fulana ou aquele fulano é prostituto porque ele vive com muitas mulheres. Aquela fulana é prostituta porque ela vive com muitos homens. Mas aquele que acusa vive com muitas mulheres na sua cabeça ou vive com muitos homens na sua cabeça. É prostituto tanto quanto aquele que vive na prostituição através da conjunção carnal. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aí que essa questão é muito séria. Foi Jesus que falou. Jesus disse, não só esta mulher adúltera, como também tantos outros que desejam, que sonham com aquela mulher ou aquele homem na sua cama. Então isso é muito forte, porque ele está indo ao encontro das nossas consciências e dizendo
que os nossos desejos também se transformam em prostituição. E é por isso que a gente percebe aí a gravidade e a importância do texto ali diretamente aos irmãos em Colossenses, para que eles percebam esta natureza. E a gente vê isto na sociedade. Uma sociedade que tem sérias dificuldades, é muito doente. E a gente vê muito isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu não estou aqui dizendo que não há santos, como também dizendo que todos são santos. É importante a gente observar esse equilíbrio, não partir para os extremos. Que há pessoas que se esforçam pela santidade e outros que não se esforçam pela santidade e é muito linguarudo ou linguaruda, mete a língua nos dentes, acusando A e B, querendo ser o melhor de todos e na verdade, quando a gente vai viver com aquela pessoa, a gente vai ver que ele ou ela é pior do que aquele que ela está acusando. Lembra da trave no olho do teu irmão? E aí ele diz que, ou melhor, o argueiro no olho do teu irmão e a trave no teu. Lembra disso que Jesus disse? Tem gente olhando aí o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave, a madeira enorme que está no seu. E aí isto nos reflete, nos reporta para observar aí o quanto há de hipocrisia por parte de muitos, porque dizem uma coisa, pregam uma coisa, mas vivem outra coisa. E aí, por não viver ou não estar dentro daquilo que vive, em muitas ocasiões dão péssimo testemunho e não são o sal da terra, nem a luz do mundo, que a Bíblia tanto se reporta para a sua igreja. É importante que a gente tenha essa visão de perceber, de ser honesta, em perceber suas falhas e corrigir urgentemente. Isto também nos mostra o quanto é necessário para não estar falando besteiras por aí, né? Falando besteira da seguinte ordem. Tem gente dizendo que a sua igreja é melhor, que a sua igreja é a salvadora, que o seu pastor é o melhor, que a sua igreja é a única certa, que a sua igreja é a única que vai para o céu, que a sua denominação é a denominação santa, é a denominação imaculada, que a sua igreja foi a primeira igreja constituída na terra, que foi a igreja que Jesus fundou. Isso é um monte de besteira que é dito, às vezes, diariamente, por pessoas que desconhecem ou por pessoas que ignoram, são hipócritas por não viver o evangelho ou sacerdócio real de cada crente. Assim que, na verdade, a gente percebe quando a gente vê as atitudes contrárias às pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo isto aí. Se não morrer e viver para Cristo, continua com os mesmos procedimentos iguais aos homens naturais. E é importante aí ver a riqueza de detalhes desse texto, que ele fala assim: até o linguajar, a maledicência, a indignação, a ira, as formas obscenas de falar, do vosso falar no dia a dia. Irmãos, isso pega de cheio aí muita gente que tem usado de forma vulgar, de forma obscena, de forma, de gíria, de coisas
que não identificam o crente de verdade. Tem pessoas que de cada frase tem que sair uma pornografia, de cada frase tem que sair alguma coisa que não seja uma frase legítima do português. Tem que sair alguma coisa que parece que é para completar aquilo que está dentro dele. Então, ele brota para fora através do seu linguajar obsceno, da sacanagem, do próprio linguajar pornográfico. Ele joga para fora aí alguma coisa. Eu não estou falando aqui de você em algum momento da vida se irou e às vezes disse alguma coisa que não deveria, mas aí corrigiu e não fez mais. Eu não estou falando isso porque isto é natural do ser humano, ele errar em algum momento da vida, seja no seu falar, seja no seu ouvir, seja no seu ver. Sejamos claros e objetivos, sejamos honestos, né? Porque não há, de fato, ninguém sobre a terra que não tenha pecado. Se a gente, então, tiver alguém que não tenha pecado algum, este vai concorrer diretamente com o Cristo, o Filho do Deus vivo, que não pecou e nem tampouco mentiu ou fez algo semelhante aos filhos dos homens. Então a gente percebe aí que a Bíblia nos ensina a viver uma vida sóbria, uma vida autêntica, uma vida honesta, uma vida de consciência honesta e não ser hipócrita. E aí a Bíblia diz que isto se chama auto-engano. Por que ela diz que isto se chama auto-engano? Porque você pensa que vai subir, mas não vai. Você pensa que vai entrar no céu, mas não vai. Você pensa que é de Deus, mas não é. Sabe aquele negócio quase que chega, mas não chegou. Quase que ele ressuscita, mas não ressuscitou. Quase que ele se cura, mas não curou. Então, a gente percebe que faltou pouco, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu aquilo que ele precisava. Então, para que a gente não se encontre nesse mundo de hipocrisia, e que é o mundo da religiosidade, deixa eu te falar logo aí direto, o mundo da religiosidade é um mundo hipócrita. Por quê? Porque é um mundo que às vezes conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas a palavra não modifica nem faz abalo nenhum na sua vida. Ele vive ou ela vive de aparência, somente de boca para fora. Não vive com atitudes e com consciência limpa diante de Deus e de seu próximo. Eu gostaria aqui de pedir ao irmão Adriano para que a gente prepare aí um louvor, para a gente dar um intervalo, para que a gente também possa beber uma aguinha e a gente possa dar uma reiniciada, certo, irmãos? Vamos aí continuar. Então, vamos para um louvor e... Muito bem, irmã Naura, é isso mesmo. Tem aqueles que atiram a pedra, mas eles não sabem que estão cheios de pecado e que se fosse atirar pedra nele, aí era mesmo que um caminhão de pedra, né? Então, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, como todos têm pecado, ninguém pode atirar a primeira pedra. Isto é a consciência do pecador e, acima de tudo, a visão de sermos, então, honestos. E aí a gente vai chegar lá, que é justamente o amor verdadeiro, o amor que nos une, o amor que, de fato, promove aí uma igreja saudável, vidas saudáveis, vidas em Cristo Jesus,
reconciliadas, ressuscitadas e que de fato está nele. Vamos dar um intervalo aqui e vamos voltar já já. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como na mão do teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão furada. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como na mão do teu Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como na mão do teu poder, como na mão Muito bem, irmãos, depois desse intervalo, a gente volta então trazendo aqui consigo a continuidade do texto do apóstolo Paulo, para que a gente possa continuar nessa mesma instrução aí, que não é instrução a água com açúcar, não, é uma instrução que vem realmente com muito ingrediente,
Ou muda ou não muda. Ou é ou não é. É o mesmo sinônimo da árvore com frutos e a árvore sem frutos. A árvore que tem frutos, ela é, portanto, muito desejada. A árvore sem fruto não serve de nada a não ser de sombreiro. E ninguém vive de sombra. O pessoal vive da comida que come todos os dias, é ou não é? Então, é isso aí. Então, a gente precisa do fruto da árvore para que a gente possa se alimentar e viver. Ninguém consegue ficar debaixo da árvore por uma semana sem comer, porque vai morrer. Mas se ela tiver fruto, você consegue viver debaixo dela até um ano, se for possível, porque você estará comendo e sobrevivendo dos frutos daquela árvore. Então é assim que a Bíblia coloca o sim, sim, não, não, o caminho certo e o caminho que não é certo. Então não temos como fugir a essas duas realidades. E aí, por isso que a Bíblia faz sempre esta comparação, que é a comparação do sal, da terra ou daquele que é insípido, ou seja, que é insosso, aquele que na verdade ou é fonte de água ou é sequidão. E aí a gente tem essas duas vertentes de um lado e do outro que a Bíblia mostra através dos caminhos que a Bíblia apresenta. Vamos lá, então nós temos aí o apóstolo Paulo ensinando os irmãos a natureza correta, que é a natureza do homem espiritual. Ele está dizendo que eu e você devemos ser muito mais espirituais do que carnais, porque à medida que nós somos carnais, aí nós seremos vulneráveis aos pecados e desobediências, acusações, mentiras e toda sorte de maledicência, disse o apóstolo Paulo. À medida que nós formos espirituais, seremos então consagrados, edificados, santificados, seremos usados como instrumentos de Deus ao bem daquele que precisa e para nós mesmos, o próprio bem nosso. Então, a Bíblia trata aí isso como a escolha, como a oportunidade que temos de escolher. Então, se você morreu e ressuscitou com Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Cuidado aí com as pedras que você está jogando. Tem muita pedra sendo jogada no telhado do outro, quebrando as telhas do outro, e muitos momentos você está jogando pedra, você também será apedrejado. Por quê? Porque você não está vendo a trave que está no seu olho, não está vendo as suas fraquezas, não está admitindo a sua carnalidade, e à medida que você acusa e apedreja os demais, você também vai se complicando para já chegar e ter um monte de pedras quebrando o teu telhado e apedrejando também a tua vida. É preciso que a gente tenha fundamento bíblico para poder entender que a Bíblia nos diz que nós somos nova criatura em Cristo e que em nós desenvolve atitudes do Espírito Santo. E que atitudes são essas? Atitudes do bem. E nessas atitudes estão contidas então a misericórdia, está contida então a voluntariedade para a ajuda, está contida então o amor fraterno, que é a base de tudo isto. O amor
no qual o Senhor favorece para a sua igreja, e a sua igreja amparada e sua igreja abastecida de amor, ela vive em amor. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso 9 do capítulo 3, ele diz: não mintais uns para com os outros, uma vez que vos despediste do velho homem com os seus feitos. Verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Percebe que o novo homem, ele vai seguindo a moldura, a estatura, a perfeição daquele que é perfeito, daquele que é sublime, daquele que é santo, imaculado, que é Deus, meu irmão. Percebe aí? E aí não tem avareza, aí não tem acusação, porque se Deus fosse acusar os homens pelos pecados que eles fazem todos os dias, todos nós seríamos acusados. E recentemente, irmãos, entre a Paraíba e Alagoas e muitos estados do Nordeste e alguns estados do Sul puderam ver um meteoro que passou aí riscando os céus como uma bola de fogo. Meu irmão, se ele tivesse de nos acusar, com certeza cairia um meteorito desse na cabeça de todos nós. Sabia disso aí? Ia cair na cabeça de cada um das igrejas, de líderes religiosos, e tinha deles aí que com seu cabeção ia cair um meteorito maior do que a lua. Entendeu? É verdade ou não é verdade? Pode dizer aí se eu estiver falando coisa que não é a verdade da Bíblia. Não são palavras minhas. São palavras da Bíblia. É o poder de Deus. Que se Deus acusasse como nós acusamos, haja meteoro na cabeça de todo mundo, viu? Porque o que ia vir era lajeiro. Lajeiro. Então, eu quero lhe dizer nesta manhã que a gente precisa ter conteúdo bíblico e pouca balela. Sabe? Falando demais. Quando vê alguém com a Bíblia na mão, se não estiver pregando o Evangelho, mas estiver acusando as pessoas, diga a ele: meu irmão, não acuse não. Pregue o Evangelho da salvação e diga que se conserte, porque Deus ama todo aquele que se arrepende. Está me entendendo? Isso serve também para dentro da igreja. Tem irmãos nossos que às vezes caiu lá, irmão. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E é a Bíblia que fala isso. Aí o irmão lá caiu. Aí a igreja fica de lá olhando, com a pedra na mão, doida para acertar na testa. Meu irmão, não é assim que é o convívio entre irmãos. Agora, se o irmão não aproveita a oportunidade de conserto e debocha e zomba e continua nos seus erros escondidos ou dissimulando, sendo cínico, mentiroso, ludibriador, aí é diferente, irmão. Aí mudou a história. Porque aí este evangelho não é um evangelho de palhaçada. É um evangelho santo, puro e que veio para a salvação, que veio para o conserto, que veio para os novos homens e mulheres que nasceram do sangue poderoso de Cristo Jesus e que foram lavados e remidos para a remissão das suas almas. Aí sim. Agora, tem irmão que diz assim: não farei mais. Aí depois a gente fica lá sabendo, está fazendo. Aí depois fica lá uns rumores, está fazendo escondido. Não é esse não. Não é esse que eu estou me referindo aqui. Para que ele não ganhe apoio e diga aí: ó, tá vendo? Estão lançando pedra sobre mim e eu
sou pecador tanto quanto... Não estou falando disso não, porque se você ganha o perdão, aproveite o perdão que está sendo lhe dado, a confiança, porque não é fácil não, quando a pessoa ela erra e depois resgata aquela confiança. Quando ela resgata aquela confiança, então lhe é dada nova oportunidade para falar a verdade. É por isso que a Bíblia está dizendo, não minta, não mintais uns para com os outros. Isto é dentro da igreja, isso é dentro de casa, em qualquer lugar, rapaz. Qualquer lugar. Então, ela está nos dando o ensinamento da reconquista. Quando nós mentimos, quando nós falamos alguma coisa e ali houve o erro, houve o arrependimento, houve a oportunidade, o perdão, a chance de consertar e tudo mais, aproveite a oportunidade do conserto, aproveite a oportunidade da confiança para não fazer mais. Lembra da mulher adúltera, o que a Bíblia disse sobre ela naquele encontro com Jesus? Vai e não peques mais. Jesus não disse a ela, vai-te embora e continua no teu adultério com teus homens. Ele não disse isso. Vai, filha, e não peques mais. Em algumas ocasiões ele disse, a tua fé te salvou, porque ele foi de encontro mais profundo da vida, da alma daquela pessoa e viu arrependimento. Fruto do arrependimento e fruto da força de vontade para mudar de vida. E Deus é glorificado quando um pecador se converte dos seus pecados, se convence dos seus erros, assume os seus erros e passa a testemunhar a verdade e fazer o que é verdade. Então, Cristo é glorificado nisto. E aí, a obra do Evangelho se torna gloriosa, porque aquele que fazia não faz mais, e agora nova criatura é em Cristo Jesus. Não pela sua própria força, mas pela força daquele que restaura, purifica e que nos ensina o caminho correto desta vida. Nos ensina a sabedoria, nos ensina a forma certa de viver e viver com os nossos irmãos e semelhantes. Então, deixa de ser vaidoso, deixa de ser orgulhoso, presunçoso com esse eu, tira esse sapato alto, reconhece os teus erros, freia a tua língua e passa a assumir o Evangelho, que é o poder de Deus, que vem para conserto de todo aquele que nele crê e nele espera. Está me entendendo? Então, o texto é muito forte. E aí, por isso que no verso 12, o apóstolo Paulo diz aos irmãos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de benevolência. Veja quanta coisa boa que ele diz que os frutos de Deus em nós produz. Veja como é bom a gente ter um irmão manso, como é bom a gente ter um irmão benevolente, como é bom a gente ter um irmão humilde, como é bom a gente ter um irmão misericordioso, uma irmã misericordiosa. Quero aqui agradecer a irmã Bete, viúva do saudoso irmão Zequinha, que voluntariamente tem confeccionado aí máscaras para fazer com que chegue até a igreja e muitos dos irmãos, que às vezes nem dinheiro tem para comprar máscara, possa ser servido por estas máscaras. Quero aqui ressaltar essa atitude da irmã Bete, assim como outras também, que eu for me lembrando e vou dizendo, não é? A gente vai dizendo, assim como aqueles
que tem feito do celeiro uma ocasião para ser um membro, um participante, um crente ativo em ajuda, em benefício também aos seus irmãos e pessoas que nem conhecem ao seu semelhante. E aí, e outra atitude benevolente, benéfica, que vem para enriquecer e dar bom testemunho do Evangelho santo e poderoso de Cristo Jesus. Então, quero também aqui agradecer às irmãs e os irmãos de oração, aqueles que descem pelas madrugadas, aqueles que oram, que muitas vezes nós estamos dormindo e eles estão orando por nós, rogando a Deus por nossas vidas. São irmãos que têm no seu coração o amor fraterno pela sua igreja, pelos seus irmãos, porque tem outros que dormem que nem se lembra, passa a semana que nem se lembra que tem irmão em Cristo Jesus. A gente precisa observar estas coisas, viu, meu irmão? A gente precisa observar e ver. Então, a gente aí não somos perfeitos, mas a Bíblia pede para que busquemos a perfeição em Cristo Jesus, fazendo o que é certo. Vê aí o que é doutrina, doutrina sadia, doutrina e ensinamento sadio, que promove crentes e irmãos em Cristo, aí com coerência, com sabedoria, com intrepidez, com sabedoria para viver a vida, e não para viver julgando, mas para viver a vida servindo, porque maior, disse Jesus, maior é o que serve do que o que é servido. Tem gente que só quer ser servido. Ele quer ficar lá de ser, ó, sendo servido. Quando ninguém serve a ele, ele fica queixoso, raivoso, fica lá discriminando, falando bobagem. Não é assim que a gente vê? Falando bobagem, porque ele só quer ser servido. Na hora dele servir, ele foge. Ele dá um carreirão que não quer nem saber. Mas na hora de ser servido, ele é o primeiro da fila. É o primeiro. Ele está lá no primeiro lugar da fila para ser servido. E a Bíblia diz que o mais importante não é o que é servido, mas o que serve. Porque ele é canal de bênção, instrumento de Deus, em benefício do outro, em benefício do próximo. Irmãos, quanto isto é importante e claro para os nossos corações. O quanto isto é importante que o apóstolo Paulo edifique e fundamenta a igreja nesta manhã. Porque a gente precisa, irmãos, ter uma igreja sadia no falar, no ver, no ouvir. Sabe aqueles fuxicos? Sabe aquelas picuinhas? Sabe aquele negócio? Outro dia alguém me contou uma historinha até engraçada, dizendo que o macaco dizia para a cutia: cutia, tira teu rabo do caminho, que o carro vai, o carro vai passar por cima. Cutia, eu acho que é a cutia, né? Cutia tem rabo, né? Eu não sei, me parece que era uma historiezinha assim, tira. E ele deixou o dele, e quando menos esperou, passou e torou o rabo do macaco. É isso que, na verdade, a gente vê. Às vezes você está olhando lá a vida do outro e não está olhando a sua e o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Preste atenção, abra seus olhos, escute bem o que Deus está falando nesta manhã. Atente para ver as coisas que estão ao teu redor, ore, peça a Deus misericórdia, peça a Deus e olhe para si, veja onde está falhando, controle essa boca, controle essa língua, que tem gente que tem uma língua que é maior do que a carreta, não é?
Tem gente que quando morreu, o corpo vai no caixão, outro a língua na carreta, como já dizia no passado os mais antigos. Então é preciso que a gente tenha essa postura, é preciso que a gente reconheça, não é? A gente reconheça. Não é que ninguém tenha falha, ou que todos têm falha e na verdade todos nós não merecemos a misericórdia nem o perdão do outro. Não é esses extremos. Todos nós temos falhas, todos nós precisamos da misericórdia e do perdão do outro, porque em algum momento nós falhamos. Não se glorie do que caiu. Irmãos, a gente deve ter humildade para entender estas coisas. Tem gente que diz assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Caiu. Era tão orgulhoso, tão orgulhosa, tá vendo ali? Ali, cadê teu orgulho? Cadê tua vaidade? Irmãos, sejamos sábios, inteligentes, porque do jeito que ele caiu, qualquer um pode cair em outra falha. Pode não ser naquela, mas pode ser em outra. Por quê? Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém, irmão? Deus é quem nos levanta. Então não se orgulhe, não ache bom porque o outro caiu. Tem gente que acha bom porque o outro empobreceu. Olha, tá vendo? Quando era rico, passava por cima de todo mundo, agora é pobre, tá pobre aí, ó. Tá vendo como é que tá? Vê que lástima, vê que situação. Não diga isso. Tenha misericórdia dele, misericórdia, Senhor. Porque ele não soube usar os recursos que Deus lhe aprouve dar. E então desperdiçou tudo. Tem misericórdia dele, Senhor. Tem misericórdia de mim também, para que eu não perca o que eu tenho, ou não venha a perder o que eu tenho a ganhar. Está me entendendo? Essa humildade que é muito importante na vida de um crente sábio. Porque quando nós falamos crente, não entenda que crente, todo crente está salvo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E não esqueça que a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece na presença do Altíssimo. Eu falo daquele que de fato se converteu e é verdadeiramente aí esforçado e tenta ser santo e puro de coração para com seu Deus e seus irmãos. Não quero mais aqui me estender, porque hoje a gente teve uma doutrina realmente bem fundamentada e pesada. E aí, por fim, o apóstolo diz aí, quanto à necessidade de nos sujeitar uns aos outros para que haja comunhão. Ninguém brigando consegue chegar a lugar nenhum, não é? É um aglomerado de gente falso, porque se você está lá brigando e reclamando, e não sei o que, e xingando, e não sei o que, não é um aglomerado de gente falsa um para com os outros, porque não há perdão. Tem que haver perdão, tem que haver aí sinceridade de coração e tem que haver aí a consciência de cada um. Aquele que errou, não erre mais, e o que deu oportunidade, que ali perdoou, possa ter a certeza de que a pessoa não vai fazer novamente. Então a consciência, ela é dupla, tanto do que errou, tanto do que ofereceu perdão. E aí é por isso que nos versos aí do capítulo 3, nos versos 13 e 14, o apóstolo Paulo pede para que todos nós nos sujeitemos uns aos outros e sejamos submissos uns aos outros, para que possamos então servir mutuamente e estar juntos. E assim o Senhor aparecerá e será glorificado no meio de vós. Esta é a igreja verdadeira, esta é a igreja em espírito e em verdade, esta é a igreja sem falsidade, esta é a igreja que se esforça para viver no amor de Cristo Jesus, o Senhor.
Viu aí, irmão? O que é palavra de Deus? A palavra de Deus é essa. Uma palavra que nos chama mesmo para ver, de fato, aonde estão os nossos erros, eu, o meu, o seu, de todos nós, aceitarmos isso e corrigirmos imediatamente aquilo que está troncho. Tá bem? E assim, nesta manhã, nós encerramos aqui, ou suspendemos, mais uma escola bíblica dominical, agradecendo a Deus por todos os irmãos que estão aí conectados. Eu nem vou citar nomes. Sabe por quê? Porque às vezes eu cito nomes e tem alguns irmãos que não veio citar os nomes. Mas é porque some aqui os nomes, porque vai surgindo, vai sumindo os nomes. Porque não dá, não cabe na tela o nome de todo mundo que está, tanto pelo Face como pelo Instagram. Então, eu vou vendo aqui alguns comentários que a gente pode aqui ressaltar e agradecer todos que estão aí conectados. Deus abençoe todos que estão conectados pelo Instagram, pelo Facebook e mais adiante aqueles que vão ver pelo YouTube. Deus continue abençoando, Deus continue falando, Deus continue nos inspirando a todos nós para que possamos viver como Deus quer e não como os homens querem. E viver de acordo ou pautado no ensinamento verdadeiro da Escritura Sagrada, que é o livro santo para a igreja, instrução de Deus para a sua igreja. Então, mais tarde, estaremos juntos aqui às 19 horas e 30 minutos, que é 7:30 da noite, estaremos juntos, tanto pelo Face como pelo Instagram. Tem alguns irmãos que têm deixado de ver as lives. Eu acho, não sei se estão cansando. Irmão, não cansa não. Fica aí porque estás alimentando nesses horários a tua alma, o teu espírito, enquanto o templo está se organizando e já está lá, já implantado algumas medidas já de segurança. Essa semana possivelmente estará se findando e nós estaremos aí já trabalhando junto com a igreja para então promover a reabertura, pelo menos dos domingos. Então eu quero lhe dizer que o irmão deve estar aí orando, continuando a orar, para que Deus continue nos ajudando. Vamos assim findar este momento, ou suspender este momento, com a bênção dos apóstolos. Mas antes, tem aí uma palavra e pedido de oração de alguns irmãos. Nós vamos atender. Vem direto aí de um irmão da loja canadense, que se identifica como loja Arca de Noé. É Arca de Noé? Fernanda. Ah, irmã Fernanda, desculpe, eu só leio canadense. É loja Arca de Noé, irmã Fernanda. Desculpe, irmã Fernanda, eu só leio errado esse nome. Quero agradecer aos amados irmãos pelas orações feitas à minha mãe. Ela está se recuperando bem. Deus abençoe ricamente a cada um. Então, aí está dado o agradecimento a toda a igreja. A irmã Fernanda, aí direto do seu... como é que chama aí? Instagram, do seu Instagram, né? Direto do seu Instagram, Arca de Noé. E a irmã Edilene Tavares, que já é também muito conhecida nossa, e ela, eu acho que ela é também quase membro desta igreja, daqui de Beberibe, que o pastor dela não escute isto, mas que ela é quase membro de Moreno, e ela diz: Deus abençoe os amados irmãos da PIB Moreno. Então, Deus continue abençoando os nossos queridos irmãos. Vamos agora suspender esse trabalho com a bênção apostólica e agradecer aí a participação e a presença de todos os irmãos.
À noite nós teremos aí também um momento de louvor pela irmã Sandra e a irmã Heloíse, que me foram passados durante a semana, e então não coloquei quarta-feira e deixei para colocar hoje à noite. Então, vamos aí também agradecer a Deus à noite por estas irmãs que estão promovendo aí este dueto. Os irmãos que estiverem aí, com duetos, com vontade de louvar a Deus, manda que eu então vejo as ocasiões aqui que dá para a gente colocar e a gente coloca aí para que a gente vá mostrando a igreja, estreitando os laços aí da igreja com você, tá bem? Está aberto para ao vivo, sem nenhum problema. O pastor sempre foi muito aberto para favorecer aí a igreja, a habilidade, a espontaneidade para se fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esses momentos em Tua presença. Continua, ó Deus, fortalecendo a Tua igreja, continua amparando, continua falando o que é para ser falado aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, ser instruídos e abençoados por meio da Tua palavra, através do conserto, da restauração e da consciência que devemos ter, ó Deus, em Cristo Jesus, de nova criatura. Assim, ó Deus, obrigado por estas palavras do apóstolo Paulo, pela inspiração do Teu Santo Espírito, e que a graça de nosso Deus, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, seja com nós, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Até a noite, se Deus quiser, irmãos.